Olá, estamos gravando este vídeo com o objetivo e intuito de falarmos de uma forma meio que informal e ao mesmo tempo formal. Formal eu digo pelo fato de que o assunto que o meu vídeo, eu quero abordar, a objetividade dele, né? E de uma forma informal, porque se trata de um assunto que, na maioria das vezes, o seu trabalho é algo sério. Eu quero intitular neste vídeo a questão de coordenação pedagógica. Não quero agredir, não quero afrontar, não quero desrespeitar estes profissionais. Tanto que já trabalhei numa área relacionada, não como coordenadora, apesar de ter tido convites para isso. Talvez pelo meu trabalho ou por... Olá, estamos gravando este vídeo com o objetivo e intuito de falarmos de uma forma meio que informal e ao mesmo tempo formal. Formal eu digo pelo fato de que o assunto que o meu vídeo, eu quero abordar, a objetividade dele, né? E de uma forma informal, porque se trata de um assunto que, na maioria das vezes, o seu trabalho é algo sério. Eu quero intitular neste vídeo a questão de coordenação pedagógica. Não quero agredir, não quero afrontar, não quero desrespeitar estes profissionais. Tanto que já trabalhei numa área relacionada, não como coordenadora, apesar de ter tido convites para isso. Talvez pelo meu trabalho ou mostrou qualidades, mostrou princípios, mostrou esforço e chegou nesse ramo, né? Nessa função, porque realmente você deu de si, né? Você mostrou empenho, você mostrou atribuições que levou a isso. Senão, o seu superior não teria escolhido você para ser o coordenador, né? Eu pesquisei, li algumas publicações na internet, livros, e conversei até com alguns coordenadores. E trabalhei com muitos coordenadores, como eu já havia falado. A postura de um coordenador. Não vou afetar diretamente as pessoas. Talvez alguém vai ver o vídeo, que alguém que me conheça pessoalmente, porque eu vou divulgar no Facebook, vou divulgar onde eu puder. E talvez veja. Talvez pode até falar, o vídeo é uma coisa popular, né? É uma coisa divulgada e fica para todo o globo. Mas diretamente a pessoa possa até achar que eu estou falando diretamente dela, mas não especificamente. O objetivo realmente do vídeo que eu tinha vontade de fazer e estou fazendo é esse, porque não só porque eu participei, trabalhei junto com alguns, como a gente observa, e eu fui a fundo. Será que realmente um coordenador ele tem que ser assim, né? Repetindo, o objetivo é na questão de postura, função, ética e comprometimento. Explicou, eu li, concordei, discordei algumas coisas, mas eu peguei alguns pontos que eu vou até destacar no vídeo. Assim, dentro desse curso que eu fiz, de coordenador pedagógico, mas assim, que pode ser direcionado a qualquer outro superior e outras funções, sem ser pedagógico, né? Eu estou especificando pedagógico porque eu sou pedagoga. Porém, pode ser usado em outra área também. E alguns pontos que eu queria destacar dentro desse curso online, que eu anotei alguns pontos, né? Existe, na primeira lição, foi a função do coordenador. Qual a função dele? Aí eu anotei, assim, o verbo. Qual a ação que ele tem que ter? Ele tem que ser uma pessoa que reflete, que pensa, que dialoga. Esse é o básico na educação, na função que um coordenador ele tem que admitir. Se o coordenador, agora vamos lá, se o coordenador ele não tem a capacidade de escutar
ele não tem a capacidade de exercer essa função. Então, você, gestor principal, que está vendo, digamos assim, exemplo, uma diretora de uma escola privada, está vendo a possibilidade de ter uma coordenadora pedagógica na escola, e ela quer pegar das suas funcionários, dos seus funcionários, alguma daquelas professoras ser a coordenadora pedagógica que vai substituir alguém, o que você decidiu colocar. Quais são as qualidades que essa professora tem que ter, porque é um nível de cargo, sair da sala de aula para ser coordenador, além da grande responsabilidade. É tanta responsabilidade que tem algumas professoras que nem querem, às vezes tem um convite e não querem, pelos problemas que vão passar. Mas se você está vendo alguma professora, algum funcionário, antes dele ser um coordenador, quais são as características que ele tem que apresentar para você fazer essa escolha? Primeiro, ele tem que ser uma pessoa, ele tem que ser uma pessoa não, ele tem que ser um profissional que tem paciência. O coordenador, se não tiver paciência, é muito agitado, se ataca fácil, conversa muito e não escuta ninguém, ele não está. A primeira parte, ele tem que saber ouvir. Não tem outra questão. Ele tem que saber ouvir, porque ele, por diversas vezes, ele vai ter que usar essa ferramenta, que tem algumas pessoas que não escutam. Eu já vi coordenadoras que o funcionário, né, digamos assim, a pessoa que trabalhava com ela, que não era coordenadora, para falar os problemas que estavam acontecendo dentro do espaço empregatício, e a pessoa não escutava. Quando era alguma reclamação, não escutava, e quando escutava era forçado. Então, o primeiro ponto, para ser um coordenador, você tem que ser um bom ouvinte. Se você não tem essa qualidade, vai ficar difícil. E o pior, que quando você tenta conversar e chamar a atenção de uma pessoa para escutar você, e você não dá ouvido a ela, como fica difícil a situação? Imagina aí você trabalhar com uma coordenadora, um superior dessa forma. Né? E além de ser uma pessoa que pensa, porque o coordenador, o que mais vai fazer é raciocinar. Porque por alguns momentos ele vai ter que tomar atitudes, ele vai ter que tomar a peito, resolver problemas. Pepino e abacaxi é o que não vai faltar para ser descascado, né? Como exemplo, figurativamente. Mas, ou seja, coisas para ir solucionar não vai faltar. O seu tempo inteiro vai ser você com problemas para solucionar. Eu já conheci alguns, né? Principalmente na rede pública. Eu já trabalhei na rede pública e privada. Então tem uma certa diferença, mas assim, a função é a mesma. Os problemas são os mesmos, ou maiores ou menores. Só diferencia um pouco algumas questões. Mas, por exemplo, eu conheci uma coordenadora que ela era coordenadora do espaço de casa de apoio a adolescentes e crianças de rua. Assistência social, né? A parte do social, que dá assistência a crianças que são carentes, que vivem na rua. Então, difícil, trabalho difícil. Nem todo mundo quer ser coordenador de um espaço desse. É muito complicado. Então, assim, ela, 24 horas, ela ficava de stand-by, sempre. Ela ia para casa, terminava o horário, mas acontecia problema de madrugada, de 2, 5 horas da manhã, de 6 horas da manhã, ela tem que estar com o celular ligado sempre, porque ela sempre tem que estar resolvendo coisas. Ela não podia ficar lá no núcleo 24 horas, ela tinha as outras responsabilidades dela. Mas, ela com o celular, quando ela não estava lá, ia estar ligado para resolver, quando fossem procurar ela tem uma resposta, né? Complicado. Então, diante dos problemas, das ações que ela vai ter que tomar, ela sempre vai ter que pensar o que fazer. Então, assim, se você não tem paciência para pensar, não tem paciência de ser coordenador, não dá certo, né? O coordenador pedagógico, já que é a área que eu entendo, tem que ter sempre um projeto político-pedagógico. Nós chamamos muito de PPP, o famoso PPP, Projeto Político Pedagógico.
Ele vai sentar com os seus funcionários e vai ter que juntos pensarem aí, que é pedagogo, ele sabe o que é que eu estou falando, e ele vai ter que desenvolver e botar em prática muitas vezes esse projeto que ele vai fazer. Ou seja, assim, projetos com ele não vai faltar. Projetos e planejamentos, mesmo que você não queira, vai sempre estar ao seu lado para você desenvolver. Se você não gostar de projetos, fica difícil também, né? Então, segunda parte, gostar de planejar, de fazer projetos para desenvolver. Porque principalmente se for no espaço público, ele vai exigir de você sempre estar relacionado a projetos para ser desenvolvidos dentro do seu espaço escolar, do seu âmbito escolar, para que seja assim, divulgado, né? A educação, principalmente na rede pública e na rede privada também, para ser divulgado os números, a estatística que existe na escola, para ser divulgadas as atividades que são desenvolvidas, né? O Ministério de Educação e Cultura quer isso, muitos projetos para ser desenvolvidos, para ser feitos, que é para mostrar que tem resultados, tem atividades sendo elaboradas, né? Estão explorando para a sociedade com um retorno de atuação com atividades que promovam a educação. Ela tem que ter uma dialética específica, aliás, especialização em dialética, né? A parte de palavras, de diálogos. Diálogo é o que ela vai mais fazer, né? Então, as suas palavras têm que sair de uma forma clara, objetiva, nem sempre obrigada a ser objetiva, mas que ela sempre vai estar exposta a conversas, né? Elaborações da língua é o que não vai faltar. Ela tem que ter um diálogo, palavras soltas mesmo. Agora, cuidado, né? Palavras soltas é didático, principalmente nessa parte assim. É uma parte complicada e ao mesmo tempo não tão difícil, porque mas que é uma obrigação. Quem é coordenador sempre vai ter que estar exposto aí a conversas, né? E tem que ser com conversas claras, saber conversar com objetividade e que as pessoas entendam o que você quer passar. Você tem um público, você vai conversar com diversos públicos, tipos, níveis de público. Então, suas palavras, suas conversas vão ter que ser realmente que se entenda, né? Se tem interação. E atinja todo o seu público para que eles venham entender o seu conteúdo. Terceira parte, né? Ele tem que saber desenvolver questões interpessoais. É o que mais existe e exige do coordenador. Se ele não souber resolver situações, também não está apto. Fica complicado. Desagregações, desentendimentos, euforia existe muito quando tem pessoas. Você veja que o nível de violência aumenta quando tem um maior número de pessoas juntas. Então, quando tem muitas pessoas perto, aí problemas começam a acontecer. Quando as pessoas são menos número de pessoas, os números de problemas diminuem. Então, veja aí, né? Dentro de uma escola são vários professores, ainda tem os funcionários, porteiro, SG, secretária, auxiliar de secretária, auxiliar administrativo, aí vai ter o seu superior, aí vai ter a merendeira, tudo isso. E tudo isso você vai ter que resolver. E problemas entre eles não vai faltar. Isso aí, essa é o mesmo que eu disser, que quando chove molha. Porque vai acontecer. Não tem como escapar. Eu acho que no ambiente de trabalho, se nunca teve um problema, meu Deus, acho que é impossível. Vai ter os desentendimentos, desacordo, até mesmo brigas, discussões acirradas entre as pessoas que vão trabalhar com você, coordenador. Quer professores, quer supervisores, orientadores, que é o seu superior, merendeiros, a SG vai ter discussões, inclusive com você. É por isso que tem que ter uma postura, né? O coordenador, ele é uma pessoa que tem que ser respeitada. Ela tem que ser respeitada, né? Questionada e respeitada. Assim como ela também tem que respeitar os seus profissionais.
Se você não tem essa qualidade de ter facilidade de respeitar, mesmo que você não queira, mesmo que você não goste, você vai ter que respeitar. Porque vai ser difícil respeitar o seu superior se ele não lhe respeita. Com certeza vão entregar você, vão fazer críticas sobre você, né? Vão denunciar você. Então, tem que ser uma pessoa respeitada. Se não for, vai ser problema para você. Você não vai ficar muito tempo na função. Desagregações mesmo. Então, ele tem que ser respeitado. O coordenador ele tem que ser respeitado, sim, como todas as pessoas. Né? E ele tem que passar essa postura na questão de respeito. Ter postura. Né? O coordenador, na parte da vestimenta, ele também tem que olhar isso. Né? A vestimenta diz muito sobre a pessoa. Então, se você vai ser o professor, né? Também a professora, o professor, ele tem que ir com a vestimenta que mostre e ponha respeito. E o coordenador nem se fala nisso. Roupas formais, não roupas curtas, justas, coladas, camisetas decotadas, não. Não pode ser usado isso. Né? Porque você vai ter que exigir uma postura que você tem que ter. Antes de exigir tudo aquilo que você vai exigir, você vai ter que ter antes. Questão da vestimenta, né? Então, ele é uma pessoa respeitada. Para ele ser respeitado, ele tem que respeitar. Porque diante disso, vai vir os problemas interpessoais. As relações interpessoais dentro do ambiente de trabalho. Então, o que é que ele vai ter que fazer nessa hora? No momento que ele vai chamar a atenção de algum funcionário, basicamente, esse funcionário, se tiver muita coragem, ele vai dizer: você tem essa postura para estar exigindo isso de mim? Ele vai estar um pouco afrontando o coordenador, mas ao mesmo tempo com razão. Com razão. E aí? É uma falta, vai ser um afronto, mas com a razão que ele vai ter. E aí? Você, como coordenador, tem que mostrar a postura, porque você vai exigir postura. Então, a primeira pessoa que você vai ter que exigir postura verdadeira é você. Para quando você for atrás dos seus problemas interpessoais, resolver os problemas interpessoais. Eu já participei de muitos conflitos interpessoais, porque assim, antes de sermos funcionários profissionais e fazermos as mesmas funções, antes disso temos casa, temos família, algumas pessoas têm os maridos, os namorados, os filhos, os avós, os pais, os vizinhos, tem o trânsito, tudo isso leva a pessoa se estressar e brigar antes de chegar no trabalho. Nós temos nossas opiniões, temos a nossa religião, temos religiões diferentes, com conceitos e pensamentos diferentes, crenças e fé diferentes. Isso tudo leva a relações interpessoais, conflitos interpessoais, com certeza. Aí você vai ter que resolver nessa hora, né? Como lidar com as diferenças. Você tem que saber lidar. Né? Valorizar com a análise da realidade, através de interligação dos olhares de todos os atores do contexto escolar, objetivando todo o momento. Você vai ser um analista ao mesmo tempo, meu bem. Além de você ter que ser ágil, você vai ter que analisar. Olha aí, parar para analisar e ao mesmo tempo ser ágil. Não é para qualquer um, é complicado. Mas você, no que você age, porque em alguns momentos você vai ter que pensar rápido, você também vai ter que analisar e parar para pensar. Então, você tem que saber dividir essa parte, né? Saberá que vai haver resistências, discordâncias, que contribuirá mas neste momento você vai contribuir para propostas significativas. Você, como coordenador que gosta de acirrar, vai ter um planejamento, né? Alguns espaços param para planejar. Quando você tiver nessa pauta, a reunião, que tiver um desentendimento entre dois professores, por exemplo, aí você vai continuar indagando para ver aquilo ali pegando fogo. É assim que você faz. Você também não está apto para ser um coordenador se você tem essa postura. Você vai fazer o quê? Você vai ter que saber lidar, resolver aquele problema para que acabe aquela discussão. Você não vai chegar e dizer: ei, cala a boca, e vai passar a mão na cabeça do outro. Porque se você fizer isso, você não está qualificado de forma alguma. Você não tem qualificação para ser um coordenador. Você tem que apaziguar. Você vai ser como a justiça, cega. Não vai dar prioridade para quem é branco, negro, pardo, muçulmano,
espírita, o que for, independente de qual espaço você esteja, a justiça que você tem que fazer é resolver aquele problema ali. Você não vai dar prioridades, né? Prioridade a uma pessoa porque aquela pessoa você gosta. Você tem o direito de gostar de quem você quiser. Isso aí qualquer pessoa tem direito de escolher a amizade. Agora, no trabalho, independente de você ter empatia por alguém ou não, que é essa outra questão, mais à frente eu vou dizer. Aí você tem que ter muito cuidado. Você pode, sim, você simpatiza, gosta mais do tipo de uma professora do que da outra, acontece. Você tem o direito disso, mas na hora do seu trabalho, como coordenador, você não vai poder demonstrar isso, não. Aí porque uma professora sabe lidar com você e você vai sempre punir por ela, fazendo com que ela sempre aceitando as coisas, enquanto a outra talvez você não tenha tanta empatia, e você vai sempre punir para um lado que você vai com empatia, porque você gosta mais. Se você tiver essa característica também, não está apto para ser um coordenador. Você vai ter que ser como a justiça, né? Que dizem que a justiça é cega, tem até lá. Né? A justiça com a espada na mão, a balança na mão e com as vendas nos olhos, porque ela julga os fatos das pessoas. Né? Sempre você vai estar relacionado ao ensino-aprendizagem. Né? Ensino-aprendizagem é uma expressão que todo professor ele escuta assim, diariamente. É o nosso trabalho, o trabalho do professor. Sempre ele vai estar em um momento que vai estar ensinando e aprendendo. E o coordenador não pense que ele é o dono do saber, porque ele aprende e ele ensina. A vida, toda a função, todo o espaço, todos os esquemas, todas as empresas, todos os grupos, eles são assim. Aprendem com as pessoas. Nós aprendemos com as pessoas, por mais que você ache que não, mas que você passe ensinamentos, claro, que o coordenador tem que ser uma pessoa madura, né? Mas ele vai estar aprendendo também, com o desenvolvimento com outras pessoas. Não tem uma coisa mais apropriada onde você desenvolva do que quando você está com outros. Você desenvolve assim num piscar de olhos e aprende muito mais do que você está isolado. Não é mesmo? Deixa eu ver aqui. Durante a pesquisa eu encontrei aqui Morin, 2003, página 61, que ele vai falar, aí abordar sobre um autor, né, escritor, que escreveu esse livro, e ele fala sobre o caráter inacabado, incompleto de qualquer conhecimento. Reconhecer que existe um caráter inacabado. Todos nós somos caráter inacabados. Não existe a pessoa que diz, sei de todas as coisas, sei de tudo. Só Deus sabe de todas as coisas, porque Ele criou o que existe até hoje. Então nós não somos, como pessoas humanas imperfeitas, sabemos de todos os assuntos. Somos um ser inacabado. Sempre estamos em construção. Sempre estamos em sentidos que não tem fim. Sempre a gente está aprendendo. Algumas pessoas estão sabendo mais do que nós, né? Nenhuma profissão é o dono de todas as funções. Um médico, por exemplo, ele sabe lidar com a doença, combatê-la, mas ele talvez não saiba como lidar com as agressividades, como o caso o policial, ele sabe como combater a agressividade e tal. Já o profissional da medicina, ele está estudando para combater as doenças. Então, não existe profissional que saiba de tudo, ok? É tanto que existem várias funções, não existe uma função melhor do que a outra. Porque a gente se especializa, a gente faz coisas e precisamos de todos os profissionais ao mesmo tempo. Nenhum profissional, apesar das diferenças de salário, ele chega a ser algo, assim, ou alguém que seja, a palavrinha,
que ele seja indispensável. Ah, isso aí é dispensável. Não precisa desse funcionário, jamais dessa função. Todas as funções, todos os profissionais precisam dos outros. Pare e analise e veja como. Né? Não existe um melhor. Então, o profissional da medicina, ele vai parar para estudar as doenças, combatê-las. Já com um arquiteto, ele não vai saber construir uma casa linda. Não vai, porque ele está se especializando em algo. Então, não tem um ser humano que saiba de tudo. Podemos até tentar ter algumas brechinhas de entender algumas coisas, mas não de tudo, 100%. Então, somos sempre um caráter inacabado. Coordenador pedagógico. Você é um ser que tem e sempre vai estar aprendendo, todos os dias. Cabe à educação estudar raízes. Então, não só o coordenador, como todos os educadores. Da onde vem a origem de tantas coisas. Antes de julgarmos, vamos estudar as origens dela. Muitos coordenadores, eu conheci alguns que eram bons nesse sentido. A questão de saber por que a pessoa tem um certo tipo de atitude, né? Tem um aluno que é muito agressivo com todos os seus colegas de sala. Por que ele tem esse comportamento? Tem outras crianças ou outros adolescentes, enfim, alunos que chegam na escola e são altamente tímidos, né? Enquanto tem outros que chegam e falam e não deixam ninguém falar. Tem suas características, mas vai ver o histórico de vida dessas pessoas que você vai entender. Então, o coordenador ele vai ter que saber disso, as origens, né? As raízes, estudar raízes, motivo disso, porque através do estudo das raízes nós vamos entender algumas atitudes. E atitudes é o que não falta, né, para um espaço, quem trabalha na educação. Deixa eu ver aqui. Ações que devem ser planejadas e articuladas. O coordenador ele tem que ser um bom articulador. Ele pode... Talvez não seja tão obrigação, mas ele tem que saber uma coisa que se exige dele, e é bom ele ter. Você que pretende ser coordenador, você ter isso. É saber articular atividades, eventos, atividades em séries, digamos assim, algo que vai acontecer na sua escola e vai ser divulgado à comunidade, ao público. Então ele tem que saber articular isso aí, as atividades. Você, coordenador, tem essa função. Se você não sabe fazer bem, não significa que você não está apto para ser um coordenador e ser reprovado. Isso aí não reprova, mas assim, você tem que saber. Se você não sabe, estude, pesquise, leia e veja como ser um articulador, porque ele tem que saber articular, porque vai ser um trabalho melhor, né? Vai ser um trabalho melhor. Saber fazer, como vai divulgar, como é que as pessoas vão para assistir esse projeto que você queira desenvolver e apresentar para a comunidade, porque você trabalha junto com a comunidade, você trabalha junto com os pais, né? Quando a gente diz comunidade, dentro do âmbito público, eu estou querendo falar que você vai trabalhar com pais, com famílias, que vão participar dos estudos dos alunos, não só por participarem juntos, mas também por pedir palpites deles, palpito. Então, a palavra é agora, né? Você vai palpite deles, sugestões deles, né? Então você vai trabalhar junto com eles, com a comunidade, que são as pessoas que moram na comunidade, para participar junto com seus alunos. Você vai ter que ser um bom articulador, né? Como vai divulgar esse evento que você quer participar, que você quer fazer, como é que vai desenvolver o projeto político-pedagógico, se você quer que alguém da comunidade participe, como é que vai chamar ele, por quanto tempo vai ser esse evento. Articulador é você. As reuniões pedagógicas. Você vai fazer reuniões pedagógicas, sim. Não tem como. Se você não gosta de fazer reuniões, não tem como você ser um coordenador. Reuniões é o que não vai faltar. Pautas você vai sempre ter que elaborar. Não vai fugir das pautas. Quando você vai dizer assim, tem uma reunião hoje, vamos planejar, faça a sua pauta. Porque você sabe, né?
dentro dessas pautas é que vai se expor os problemas, as sugestões, o que aconteceu durante a semana, os acontecimentos. E você vai escutar os seus professores. Como coordenador, você vai ser o que vai iniciar essas reuniões. Entretanto, você não é a única pessoa que está na reunião. E olhe que isso foi um problema na minha experiência. Você coordenador, você não vai ser o único da reunião, porque se fosse você o único participante, você ia ser só. Ia ser uma reunião, ia ser o quê? Se fosse só você para falar, então não precisava de outras pessoas. Você não ia falar porque você ia estar sozinho. Então não ia precisar nem disso. Então não ia ser nem reunião, ia ser o quê? Ia ser um pensamento em vão. Porque reunião, quando se diz reunião, é porque é um conjunto de pessoas. E se é um conjunto de pessoas, não é só você. Então não é só você que vai falar. Então aquela coisa do diálogo. Se você não sabe escutar, não está apto para ser coordenador. Porque lá, durante a reunião, muitas pessoas vão falar. Não é só você. Tem lá 20, 30, 10, 7 pessoas junto com você. Então isso significa que vai ser 7, 10, 15 bocas falando. Querendo se pronunciar. Então se você não deixa os profissionais falarem, você não está apto para ser um coordenador. Então você sempre tem que fazer reuniões, porque é nessas reuniões que vai se resolver os problemas. E vai deixar todos, inclusive os professores, aquelas pessoas que você não gosta, em empatia. Porque acontece, isso acontece. Mesmo aquela pessoa que você acha muito exibida, gosta de falar demais, ou fala errado, e você não gosta, você vai ter que escutar. Porque se ela está lá, a reunião é para ela também. Falo um pouco assim porque eu sei do assunto. Sei como é que acontece isso. Né? Faça perguntas pertinentes. E um raciocínio lógico durante essas reuniões. Coordenador, na hora de você desenvolver as reuniões, com objetividade, com clareza, que tenha lógica, que tenha capacidade. Não seja uma coisa solta, mal feita, fazer por fazer, mal elaborado. Um faz aqui, o outro vai embora, não. Tem uma organização dentro dessas reuniões que você está planejando. Isso é uma forma de ser um articulador, né? Inclusive na hora de planejar. Quem é da área sabe que eu mais adentro do que eu estou falando, né? Seja sempre um inovador. Eu quero enfatizar 10 pontos. Eu acho que eu já estou na 8. Seja inovador. Não é só o professor que vai ter que ter inovação, o coordenador também. Professor de sala de aula tem que ser uma pessoa original. Né? Gente, a câmera está batendo um pouquinho, mas é porque às vezes eu estou aqui na mesa e bate, aí depois vai tremer um pouquinho a imagem. Mas assim, o coordenador, ele vai ter que inovar também. O professor na sala de aula sabe demais o que é isso, inovação. Ele tem que estar criando para poder os alunos prestarem mais atenção, gostarem do assunto. E o coordenador também não vai estar livre nessa, não. Você, principalmente, né? O professor principalmente, mas o coordenador também. Tem que ser uma pessoa que pense em visões de inovar. Até para manter, assim, ou mudar a visão da sua escola, a paisagem da sua escola, a postura da sua escola, a imagem, né? Algumas escolas, inclusive privadas, na minha cidade. Não vou falar na minha cidade. Mas acho que em todo o Brasil. Existem escolas que quando você entra, parece que você está entrando assim, meu Deus, sei lá, na aeronáutica. Tudo azul. Aeronáutica, né? Tudo assim, aquela cor, né? Tipo prefeitura, imagem de prefeitura, aquele azul escuro. Até parece que a gente está num rio de tinta azul. Não tem aquela chamativa, né? Fica aquele padrão, aquela coisa padronizada. Não esqueça que quem é pedagogo, o pedagogo, o objetivo, né? O que é um pedagogo é aquele que sabe passar o ensinamento, é aquele que sabe ensinar. É por isso que todas as pessoas, os funcionários, os profissionais da área da pedagogia, são pessoas assim, maleáveis, que entendem e falam bastante, porque ele sempre está inovando, ele está ensinando, é algo que ele está apresentando, ensinando para os seus
seus alunos e para todos, né? Então a sua escola seja inovadora também, traga mais alegria, mais cores, novidades, tecnologia, modernidade, palavras, um concurso de, um exemplo, fazer um concurso de maquiagem com seus alunos, não de sua escola, ter sugestões atrativas para os professores, porque os professores também precisam de sugestões, né? As reuniões pedagógicas, elas servem para isso. Na hora a gente trocar sugestões, não é só o professor saber o que vai fazer, mas o coordenador que leu, pesquisou na internet, passa a sugestão para o seu professor da sua escola, né? Faça um concurso de caricatura, chame um profissional, por exemplo, um profissional do karatê para dar aula para os que são interessados, né? Um educador físico que dê sugestões, palestras sobre como os alimentos saudáveis, ou umas atividades físicas que os alunos podem fazer em casa para melhorar a postura, né? Traga um profissional da saúde bucal, um dentista, odontólogo, para fazer uma palestra e demonstrações como escovar os dentes direito com as crianças e os adolescentes, né? Traga um chargista profissional da sua cidade para dar uma palestra como desenvolver charges. É super interessante isso, né? Traga uma costureira do bairro para mostrar como é que eram feitas roupas de antigamente, que algumas profissionais sabem fazer tricô, crochê, e ensine isso, né? Faça tipo uma feira de profissionais que existem na sua comunidade. Tudo isso são sugestões. E vocês, professores e coordenadores, eu sei que vocês sabem bem do que eu estou falando, né? Eu sei que tem escolas que desenvolvem um trabalho excelente nesse sentido. Então, assim, o coordenador, ele também é uma pessoa que inova. Não é só professor. O professor, ele tem que ser inovador, com certeza. E o coordenador também. Aí tem uma parte aqui, olha. Numa ação de caráter problematizadora, compartilhará com seus pares na escola pesquisas em relação ao conhecimento, na busca de outros sentidos às teorias, currículos, métodos e práticas educativas, fazendo um esforço de absorção, onde o que suas atividades pedagógicas elas estão apresentando na escola seja absorvida pelos seus educandos, reduzindo a um conjunto de procedimentos programáticos. Os conteúdos sempre são programáticos. Conteúdos programáticos é outra função, né? A gente lê bastante quando a gente vai se preparar para um concurso. Quando você lê aquela disciplina, aquele conteúdo pedagógico, o conteúdo programático é o que mais sai, né? Então, dentro dos seus conteúdos que você programou, sua escola, sua equipe programou, você desenvolva na questão de saber lidar com os problemas, passar pesquisa, certo? Aí tem uma parte aqui que diz assim: sabemos então esperar o inesperado e trabalhar pelo improvável. Improviso, minha gente, quem trabalha com a área da educação, coordenador, professor, é como um artista. Vocês já ouviram falar muito que o artista improvisa? Olhe que professor, coordenador, você sabe o que é que eu estou falando. Improvisa diretamente, sempre. Quantas vezes eu, pedagoga, professora, eu cheguei na sala e mudei meu planejamento por inteiro. Improvisei. Por quê? Porque a situação da sala se demonstrou outra. O interesse da sala foi outro. Os alunos tiveram um tipo de atitude, então eu tive que mudar. Se eu mostrasse aquela atividade que eu tinha planejado, aí é por água abaixo, aí os problemas da sala iam aumentar. Então improvisação não falta. É igual um artista. O artista sempre fala na televisão, você conversa com alguém do teatro, eles falam improviso direto. Você assiste aquelas novelas da Globo e quando eles vão dar aquelas entrevistas, eles dizem, eu improvisei, você nem percebeu. Então o coordenador pedagógico, ele sabe muito bem o que é isso também, hein? Ele é um artista, porque ele improvisa. Em muitos momentos, a gente teve que improvisar. Professor, coordenador, ele sabe muito bem isso. Você planeja uma coisa e de repente chega um pai lá chorando porque ou uma mãe
porque foi violentada e violentaram seu filho. E aí, coordenador, para resolver esse problema, e olha que esse problema não está sendo sua parte pública, mas nas redes privadas também. Essa agressividade familiar dentro do domicílio, ela está muito presente na vida das pessoas, independente da classe social. E você, coordenador, tem que estar preparado quando aparecer uma situação dessa, hein? Que complicado para você. Então, dentro disso, sempre improvisar e ter a paciência. Não só desse tipo de problema, como outros também, que virão à sua frente, né? Vamos lá. Assumir uma posição de problematizar do desempenho, expressar posicionamento, indagar, comparar, responder, opinar, dividir relações, não com o objetivo de afetar a ninguém, mas eu tenho alguns itens, alguns pontos, né, algumas evidências ou alguns relatos para mostrar, né? Não vou citar nomes, porque seria antiético, e outra que eu mesma estou me expondo, né? E profissionalmente me prejudicaria muito mais. Mas eu gostaria de abordar, até de uma forma mundial, né? Visto que o vídeo vai ser para uma rede social vista em todo lugar. É assim que eu gostaria, principalmente. Eu tive andando pesquisando algumas publicações, pesquisei na internet, li alguns livros. Eu gosto muito de conversar também, inclusive com as pessoas que são coordenadoras, porque elas também têm a parte delas. É uma profissão que exige bastante do profissional. A pessoa tem que ser altamente responsável e competente. Não é qualquer pessoa que sabe lidar, sabe desenvolver um bom trabalho. É tanto que mesmo que você tenha convite, se você não desenvolva um bom trabalho, o coordenador, ele não fizer a parte, os atributos do coordenador, ele tem que demonstrar, ele tem que efetuar. Se ele não fizer isso no seu trabalho, com certeza ele será afastado do seu cargo, mesmo depois de ter sido promovido. Não é assim? Isso é o que eu observei diante de inúmeros fatores. Por eu trabalhar com coordenadores, eu já tenho, não com o objetivo de afetar a ninguém, mas eu tenho alguns itens, alguns pontos, né, algumas evidências ou alguns relatos para mostrar, né? Não vou citar nomes, porque seria antiético, e outra que eu mesma estou me expondo, né? E profissionalmente me prejudicaria muito mais. Mas eu gostaria de abordar, até de uma forma mundial, né? Visto que o vídeo vai ser para uma rede social vista em todo lugar. É assim que eu gostaria, principalmente. Eu tive andando pesquisando algumas publicações, pesquisei na internet, li alguns livros. Eu gosto muito de conversar também, inclusive com as pessoas que são coordenadoras, porque elas também têm a parte delas. É uma profissão que exige bastante do profissional. A pessoa tem que ser altamente responsável e competente. Não é qualquer pessoa que sabe lidar, sabe desenvolver um bom trabalho. É tanto que mesmo que você tenha convite, se você não desenvolva um bom trabalho, o coordenador, ele não fizer a parte, os atributos do coordenador, ele tem que demonstrar, ele tem que efetuar. Se ele não fizer isso no seu trabalho, com certeza ele será afastado do seu cargo, mesmo depois de ter sido promovido. Não é assim? Isso é o que eu observei diante de inúmeros fatores. Por eu trabalhar com coordenadores, eu já tenho... quem trabalha não fica longe de improvisos, né? Apesar do vídeo ser direcionado a questões coordenadoras, coordenação pedagógica, mas o professor também não deixa de ser relacionado, porque ele faz parte, né, da coordenação também. E a improvisação é o que mais ocorre entre esses profissionais dentro do ensino escolar. Não é só atores e atrizes que improvisam, não. Vocês veem muito, né, em entrevistas dos atores dizendo que o improviso faz parte do seu conteúdo artístico. Mas não é só artístico, não, né? Dentro da área
de coordenação pedagógica também, o pedagogo improvisa. Quantas vezes a gente planejou um tempo, alguma atividade e teve que mudar, né? Porque as situações atuais levaram a essa atitude nossa de mudar os nossos planos. Então acaba afetando por problemas internos, externos à escola, que vem dentro da sala, né? É uma mãe que chegou espancada do marido, que traz a criança, quer contar o problema. Aí vem a questão, às vezes a criança sofreu abuso, que você tem que perceber em que sentido, ver os detalhes nisso aí. Também na questão de ocorreu alguma briga por algum motivo, porque alguém xingou algum familiar, né? Alguma discussão entre professores, então tudo isso improvisa e faz com que a gente mude aí o conteúdo. Você que é coordenador, você sempre vai ter que estar preparado a resolver as situações, porque essas situações desagradáveis vão fazer parte do conteúdo. Então, se você não tiver uma estrutura emocional, inteligível, uma estrutura, digamos, até assim, porque às vezes o financeiro envolve, vai até prejudicar, né? Quantas vezes algumas escolas, crianças se machucam sério, e às vezes não tem ambulância pra gente chamar. Aliás, tem ambulância e demora, e o atendimento tem que ser ali imediato. E às vezes os carros da coordenadora, da direção, que ajudam a fazer esse favor. Aí lá vai você levando a criança para o hospital para socorrê-la. Acontece isso muito. Muitos devem saber disso, né? Até a parte financeira. Por isso que eu digo, até a parte financeira. Porque você tem um carro, ajudaria o atendimento mais rápido, a prestação de socorro para aquela criança daqui. Principalmente se a escola for um pouco isolada, geralmente escola rural, né? Pode acontecer isso. Então, às vezes a ambulância vai demorar, então você não quer correr o risco e quer que ele seja atendido imediatamente. Então, este é o papel do coordenador, né? Ele vai ter que sempre estar com problemas para resolver. Se você não tiver equilíbrio emocional, e mesmo que tenha muitos equilíbrios emocionais, você vai ser afetado, né? Porque não tem esse anjo que seja assim inabalável. Vai abalar você mesmo que você tenha a estrutura emocional que não seja tão assim sensível. Imagine quem não tem, né? Então, a pessoa que for histérica, a pessoa que não controlar seu autodomínio, porque tem que ter autodomínio. Quem trabalha na coordenação tem que ter autodomínio muito. Não souber controlar seus impulsos, suas raivas, vai ser difícil, porque o problema é que você vai enfrentar todos os dias. Os professores na sala de aula, não vai ficar os problemas na sala de aula. Vai para a direção, vai para a coordenação, e aí? Se o nosso setor emocional não estiver equilibrado, fica difícil, né? Principalmente para uma coordenadora mulher, né? Que também tem os seus problemas emocionais que são mais afetados. Então, é algo responsável, difícil, né? Algo que realmente você tem que impor respeito, e além de você ter que ser respeitado, também você tem que ser equilibrado. Aí, se você não controlar tudo isso, vai ser difícil, né? Se você não ter a facilidade disso, então vai ficar mais complicado para você assumir e desenvolver um trabalho adequado da função. Um ponto que eu quero colocar, até falei mais sério: a segurança demais pode atrapalhar o profissional. O que pode a gente enfatizar nesse ponto? Coordenador, por ver que alguns desses profissionais, por você ter uma carga, uma responsabilidade imensa nas suas costas, por ser colocado a ele, que ele vai tomar conta, que ele vai supervisionar, que ele vai controlar, que ele vai mandar, acaba o coordenador entressalando, né, assim mesmo a questão de que você vai ser o dono do espaço, e não é bem assim. Quando você coordena, você manda, claro, não deixa de mandar. Não tem como a gente tirar o mandato fora. Você está orientando, administrando, você está coordenando, você está mandando, sim. Você tem ordens, pessoas para obedecer suas ordens. Agora,
tem uma pegadinha aí e pode ser uma armadilha fatal para você. Você se sentir dono de tudo. Você, coordenador, que vai chegar dentro do seu espaço de trabalho e vai dizer assim: o copo é meu, a mesa é minha, o espaço é meu, o giz é meu. Tira essas palavras da sua boca. Isso é terminantemente desagradável e uma coisa assim, insuportável. E eu já escutei isso de um coordenador. O espaço não é seu, a escola não é sua, as mesas não são seu, o material didático não é seu, a caneta não é sua, é nosso. O patrimônio inteiro é nosso, é dos alunos, dos orientados, dos professores, orientadores, supervisores, seu coordenador, do diretor, do chefe geral, são de todos. Você está apenas administrando e não comprando. À medida que eu comprei a máquina que está me filmando, ela é minha, paguei de uma forma direta, porque vai ser uso restrito meu. Na medida que eu vou para a escola, ser uma coordenadora, professora, que seja assim, e lá tem um piloto, uma caneta, aquela caneta vai ser de uso de todos. Aquele material didático, para ser mais geral, é um material que todos vão usar. Não foi você que comprou. Apesar de algumas vezes falta o material e às vezes o coordenador com o dinheiro dele do bolso, que eu já vi, comprou para a pessoa usar, mas comprou para usar naquele espaço que você está trabalhando. Porque se for para você, você ia levar para casa. Aquele material didático não é seu, é para uso de todo o espaço. Aí vem o sentimento de posse. O sentimento de posse é algo reprovado para quem quer esse cargo. Não tenha sentimento de posse. E outra, é uma armadilha para você. Você às vezes fica tão envolvido que está administrando, está coordenando, está dando ordens bem, que você acaba se identificando como o dono de todos os bens materiais que tem lá. Inclusive até mesmo dos próprios profissionais. E não é assim. Não é assim mesmo. Quem lida com pessoas, você não está lidando como se fosse a xícara da sua mesa, a roupa que você veste, o sapato que você comprou. Não é. Pessoas não é carro, não é cadeira, não é mesa, não é caderno, não. Pessoas são humanos, é o social que faz acontecer. Porque você é pessoa, os professores são pessoas, alunos são pessoas, funcionários da escola são pessoas. Mas não é posse. Posse a gente faz com bens materiais, mesmo assim podem nos roubar. Então a questão de você ficar seguro, olhe só, a questão da segurança é algo que você tem que ter, né? Você tem que ter a segurança, é um requisito que tem que você obter. Entretanto, cuidado com essa segurança demais. A segurança demais é que vai atrapalhar o seu trabalho. Porque você é seguro demais, você vai ficar à vontade. Aí é que mora o perigo, aí é que vão pegar você. Por esse ficar à vontade. Por ficar à vontade, você vai extrapolando os limites, você vai passando os limites, você vai alterando aquilo que é apenas o básico que seria para você. Então, você tendo esse sistema de posse, você vai acabar atrapalhando o seu trabalho e vai prejudicar você, com certeza. Vai prejudicar você com certeza. Eu digo por experiência própria. Vivenciei e vi pessoas também fazendo isso. Então, se você tiver essa atitude, cuidado. Se você estiver tendo esse sentimento, cuidado. De segurança demais. Você tem que ser seguro. O coordenador tem que ser seguro, mas não demais. Porque aí pode ser uma artimanha. Por você estar dominando os assuntos, você achar que vai ser o dono. E você não ter domínio daquilo ali e achar que tudo vai ser o seu controle. E não é bem assim. Não é bem assim. Você chega a tanta posse de brigar com o professor porque ele pegou um copo que você estava tomando água. Você brigar porque só tem 1 litro de água e você não quer que ninguém tome para não gastar mais porque você precisa daquilo. É você ter posse na merenda e dizer assim, não, que essa merenda
tem que ser controlada e você exagerar nesse controle. Tem que ser controlado, mas não exagera. Aí você acaba dando menos comida na merenda, dá ordem na cozinha para colocar menos merenda, para não acabar, e acaba que passa da validade, e aí? Aí você vai dar uma comida já vencida, porque você controlou demais. É bem assim, é bem assim. Tenho certeza que muita gente que vê esse vídeo vai logo se ver nele. E uns vão dizer, vão gostar. Outros vão dizer parabéns, porque era isso que eu queria passar para o meu coordenador, para o meu supervisor. Digo porque eu sou de causa mesmo de dentro do assunto. Digo porque sei. Então cuidado, coordenador, isso pode ser uma artimanha para você cair no laço. Né? Aí lá vem. As pessoas vão ver esse falta de autodomínio e esse autocontrole que você está tendo em tudo e achar que é seu, só que não é. Você apenas administra e não possui. E as pessoas entregarem você e você pode ser rebaixado do cargo, entre outros assuntos também. Eu já presenciei coordenadores, conheci coordenadores altamente bons, responsáveis à altura, sensacionais. Mas pessoas ainda foram lá e entregaram ele, denunciaram ele. E ele foi trocado por uma não tão responsável assim. E acabou que deu errado para ela, né? E todos nós. O bom coordenador, ele é aquele que vai controlar, ele vai mandar, ele vai ser comprometido e responsável. Tem que ter comprometimento. Se não tiver comprometimento, não assume esse cargo. Não vá na ambição de dizer, sou coordenador, vou ganhar mais um pouco. E às vezes é nem por ganhar, porque às vezes um coordenador ganha mesmo que um professor. Mas só na questão do teu título, dizer, estou na coordenação, na liderança. Aí, se você não está apto e não tiver essas características que eu estou identificando, não está apto. De repente você conseguiu, mas você, de repente pode ser que seja só algo assim, só uma pegadinha, né? Você foi pro carro e com um mês já foi embora. O que é que adiantou? Só para ter aquele sentimento, você adquiriu, você aceitou, para depois ser mandado embora, ser tirado do cargo novamente, né? Só para saciar a sua vontade de dizer que possuiu aquilo ali, que foi à frente daquele caso, né? Que assumiu essa responsabilidade e dizer que é um coordenador, estando sob o domínio das atividades, e depois sair fora, não adianta, né? Ficar só alguns dias e depois ser rebaixado de novo, sair do cargo, não adianta isso. Só para ter aquela questão de estou na função que vai ter controle sobre o que está acontecendo. Não é bem assim, não caia nessa armadilha. Negativo, não seja negativo, o coordenador não pode ser negativo. Nenhum profissional, em qualquer função que seja, qualquer profissão que você imaginar, ele não pode ser negativo. Se ele for negativo, ele não vai conseguir chegar nem no emprego, nem na entrevista ele passa, nem na entrevista ele chega a ser chamado. Aí da entrevista, se chegar a ser chamado, é que não vai passar de lá se ele for negativo. Então, qualquer profissional ele tem que ter uma positividade diante do que vai estar à sua frente, porque muita coisa está na sua espera. Então, se você for negativo para ver essas coisas acontecerem, então vai ficar complicado para você, né? Então, negativo nunca, em qualquer função que você esteja, porque senão você não vai sair nem da entrevista, não vai sair nem de lá. Não fique apropriado demais as coisas, não tenha sentimento de posse, como eu já falei na parte de ser seguro demais. Fique sabendo que ninguém é fixo no emprego. Eu vi algumas sugestões, escrevi aqui nas minhas anotações e resolvi, imagine que você é fixo. Nenhum emprego é fixo. Muitas pessoas, vou estudar pela estabilidade, vou me esforçar, vou fazer tudo para passar nesse concurso. Pela estabilidade, por achar que não vão terminar nunca. Nunca vão ser demitidos, porque é um trabalho porque é um trabalho que vai ser assim eternamente, até onde você quiser. Não é bem assim. Até mesmo concursados, se for
encontrado, né? Se for comprovado que foi roubo, se você não está assumindo as suas obrigações empregatícias, se você desrespeita e vai estar sempre em conflitos, mesmo assim, você pode ser demitido, inclusive um concursado. Concurseiros também não pensem assim, né? Porque emprego fixo não existe. Não existe. Olha o que ele disse assim, emprego fixo não existe. Por mais que você fique à vontade, você trabalhar 10 anos numa empresa, aí é que aquela vontade de dizer que você é alvo ali permanente, não se muda não. Ninguém é permanente, né? Nem na vida a gente é permanente. Então, na vida profissional nem se fala. Você não é permanente, não. Aí você fica à vontade demais daquela empresa e acaba que você acaba se acomodando e achando que com o que está fazendo, cumprir com suas obrigações, aí vai ficar complicado para você. Não preciso fazer tanto isso aqui, não, porque eu já tenho muito tempo, então se fizer ou não, tanto faz, não liga. Você não liga muito para as obrigações que você está tendo, então vai ficar complicado para você. Então nessa parte você tem que ter muito controle, muito cuidado. Não se deixar levar por achar que não precisa mais fazer aquelas obrigações e não se preocupar tanto faz, não se empenhar tanto como antes fazia, ou fazer por fazer, não se dedicar ao que estava fazendo por achar que é fixo e não vai embora tão cedo. Aí vai ser uma pegadinha para você, viu? Isso aí. Você acaba ficando acomodado demais, achando que aquilo ali vai... Como todo ser humano tem, e o que mais se diz dos requisitos, a forma que ele transmite essas informações para nós. Sou fã de Celso Antunes, então, quem não conhecer, pesquise aí, você é pedagogo, para se familiarizar mais com o sistema de ensino de qualidade. Equipe. Equipe são seres pensantes, coordenador pedagógico. Você trabalha com pessoas pensantes. Você não trabalha só com a caneta, com o papel ofício, o armário, o telefone, o seu sapato, o banco que tem na sua sala, a escrivaninha. Não, você trabalha com pessoas também. Eles não pensam naqueles objetos, não pensam, mas os outros profissionais que trabalham com você são seres pensantes. Não é só você que pensa. Você articula e os outros também pensam e podem ser transviadas essas informações. Não esqueça que eles são seres pensantes também. Então, quem trabalha como coordenador pedagógico, que trabalha com pessoas, porque se você não trabalha com pessoas, você não vai ser coordenador pedagógico. E eles têm direito de pensar e falar. Ok? Coordenador, ele não pode ser maleável demais, mas ao mesmo tempo ele tem que ser uma pessoa maleável. Passar a mão na cabeça, deixar toda vez que o professor, outro profissional aí do seu espaço que você esteja coordenando, ser bom demais, sempre dizer um sim quando te pede alguma coisa, não seja assim, você vai se prejudicar. Ele não é para ser carrasco, aquele que vai botar na guilhotina e jogar a cabeça fora se você der um passo em falso, não. Ele tem que ser uma pessoa estável, né? Não adianta trabalhar com uma pessoa ranzinza ao extremo e uma pessoa dócil demais, não é. Não podemos ser carrascos e não podemos ser maleáveis demais, temos que ser estável. Você ser maleável em alguns momentos, por você não ser tão duro e não ser ignorante, arrogante, agressivo em outros momentos, mesmo que seja incentivado a isso, né? Você tem que ser maleável com nível. Alguns momentos você vai ser, mas sempre não. Se você for passar a mão na cabeça, o professor seu liga para você dizer, hoje eu não vou porque eu estou com vontade de chorar. Ou então um funcionário liga e diz, eu não posso trabalhar essa semana, o outro vem, eu vou viajar. Não. Se você sempre diz sim, aí vai prejudicar para você. Entendeu? Então tem que ser, e ao mesmo tempo você não vai ser aquele que vai dizer um não sempre, e que vai gritar, e que vai exigir que se alguém
tiver uma doença terminal e você vai dizer é para vir trabalhar. Não, não é assim. Você tem que ser uma pessoa controle o tempo. A gente tem que controlar você, o tempo e os seus sentimentos. É complicado essa parte. Mas é para ser maleável, sim. Mas demais não. Ser nivelado. As pessoas não sabem ser 8 ou 80. Gente, as pessoas, enquanto a gente conhece pessoas boas demais, que é errado, a gente conhece pessoas rudes demais. Nós temos que ser bons e ao mesmo tempo maus. Não que eu estou dizendo que o coordenador ele vai ter que ser mau, porque senão ele não vai ser coordenador, não. Ele tem que ser bom, mas ao mesmo tempo ele tem que ser justo. Ele tem que ter aquela persuasão, aquele nível, aquela olho clínico, identificar quando estão abusando da sua bondade. Ele tem que ser uma pessoa dura, positiva. Então não seja maleável, porque senão você vai prejudicar. E também não carrasco. Certo? Eu tracei esses pontos dentro de um curso gratuito online que eu fiz, de um curso chamado Prime, Prime, não sei se eu estou usando a linguagem certa, Prime Curso. E quando tinha lá, né, a parte de coordenador pedagógico, um curso online de 60 horas, 30 horas, e eu me identifiquei diretamente. Então essas sugestões, esses pontos, esses traçados, eu tirei de lá. Não só de uma visão que eu tive de vivências, mas as partes teóricas foram lá. Né? No final desse vídeo, né, eu vou editá-lo, eu vou deixar, né, escrito alguns teóricos, referências que eu citei durante essa palestra. Certo? Então, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas para a coordenação pedagógica. Você professor, você coordenador, você funcionários que trabalham dessa forma, que tem seus superiores, seus coordenadores, supervisores. Espero que vocês assistam, gostem, entendam o objetivo do vídeo, né, o que eu queira repassar dessas dicas. E fiquem à vontade, né, para vocês relatarem, deixarem seus comentários, até mesmo sugestões. Eu estou aberta a isso, sem críticas, com certeza vai ter. Mas o principal é que assistam o vídeo. Quero me identificar com essa parte de passar referências diante de vivências que eu tive. Então, eu vou colocar no meu canal esse vídeo e eu gostaria que vocês assistissem realmente, né, e presenciassem aí essas colocações que eu fiz, porque vai ser de um nível assim para realmente essa parte pedagógica que os profissionais eles exploram. Né? Então, espero que vocês tenham gostado e que venham novas citações, com certeza eu estarei por aqui. Olá! Estamos gravando este vídeo com o objetivo e intuito de falarmos de uma forma meio que informal e ao mesmo tempo formal. Formal eu digo pelo fato de que o assunto que o meu vídeo, eu quero abordar, a objetividade dele. Né? E de uma forma informal, porque se trata de um assunto que, na maioria das vezes, o seu trabalho é algo sério. Eu quero intitular neste vídeo a questão de coordenação pedagógica. Não quero agredir, não quero afrontar, não quero desrespeitar estes profissionais. Tanto que já trabalhei numa área relacionada, não como coordenadora, apesar de ter tido convites para isso. Talvez pelo meu trabalho ou